Mas não tá muito fácil, não? Não tá tudo hoje em dia... autismo, bota laudo aí, tal. Assim, até como profissional, até eu digo que é mais difícil você argumentar para negar hoje em dia, né, um diagnóstico do que você confirmar, porque as pessoas estão tendo tanta informação por fora, mas não é uma informação que tem todos os detalhes. Então, para você negar um diagnóstico, tem que explicar tudo que está por trás, né? Então, assim, a diferença realmente é o transtorno, né? E que tem que ser desde o início do desenvolvimento. Às vezes, chegar um adulto que fala assim, eu comecei a ficar retraído, começou a ficar sem querer conversar com pessoas, só ficar no quarto, só jogando, né, ou só vendo televisão porque não quer falar com ninguém. Isso aí pode ser qualquer outra coisa, pode ser algum transtorno de humor, né? Então confunde muito. Falta de dinheiro na conta. Exato, Faz o cara ficar dentro do quarto trancado, né? exato, desse jeito. Então confunde muito, tanto com a normalidade, né? Quanto com outras condições. Então é importante ver, contar, né? Novamente, assim, contar critérios. Vai ser mais difícil nesse mais leve, a gente tem que perguntar mais ativamente, né? Então aí vai do profissional mesmo ir cavando, né? Propriamente dito, assim, perguntar os critérios para os pais, ou se for adulto, para o próprio paciente, e ir contando, né? Aquela matemática que eu falei, da gente avaliar. Agora, doutora, eu pergunto para a senhora como é que está hoje a nível... A senhora trabalha especificamente. Primeiro, quem é o profissional habilitado para dar esse laudo? Vamos começar com essa pergunta. Quem é hoje? É exatamente o neuro? É o psicólogo? É o psiquiatra? Quem é o profissional habilitado a dar um laudo, por exemplo, de um autista hoje? Sim. O laudo, ele passa pela prerrogativa médica, né? Então, quando o paciente faz a avaliação neuropsicológica, aquele teste longo, né, que muitas crianças fazem, muitos adultos fazem, com o psicólogo, ele vai sugerir que existe um diagnóstico de autismo, por exemplo. Uhum. Mas aí sempre eles colocam, se observar, assim, a ser confirmado em consulta com o neuropediatra ou psiquiatra, né, enfim. E assim, o laudo médico, né? Qualquer médico poderia emitir, né? Assim, não precisa, não vai estar o registro de especialidade necessariamente ali no laudo, né? Não Lógico. é como um cardiologista, só ele pode falar do coração. Não é, nesse caso não é. É porque assim, o médico, ele pode fazer, ele tem o direito de fazer todas as áreas da medicina, né? Certo. É O aquilo clínico, que chamado assim, clínico geral. exato, mas tem aquela questão do que pode e do que convém, né? Então, o que convém realmente dentro do diagnóstico, do laudo do paciente autista? Quem vai ter mais expertise para fazer isso? Vai ser o neuropediatra, né? O neurologista, se for adulto, adolescente, e o psiquiatra também. São duas áreas que andam muito em conjunto nesses transtornos do Deixa eu desenvolvimento. apertar a senhora mais um pouquinho aqui. Tem um laudo de um clínico geral e tem um laudo aqui da neuropediatra, doutora Cássia. Qual que tem mais valor ou deveria ter mais valor nesse contexto que a gente está conversando aqui? Depende, assim, falando de laudo nesse aspecto, né? Eu já peguei muitos de clínicos gerais que fizeram muito bem feito, assim, eles olharam escalas, né? E fizeram tudo que tinha que ser feito para chegar num diagnóstico. Mas a pessoa que estudou, né, pelo menos aí 5 anos a mais, para poder dar aquele laudo Sim, mais especializar. estruturado, mais especializado, entre os dois seria o neuropediatra, né? A senhora já derrubou o laudo de alguém? Já Já. aconteceu? E como é que foi a reação? Porque, me corrija se eu estiver errado, a sensação que eu tenho é de que hoje em dia estão se buscando isso. Com todo respeito, por favor, não tacam pedra ainda, mas parece que, de alguma forma, as pessoas estão querendo ter o laudo. E eu não estou dizendo que as pessoas não têm o transtorno, Sim. mas não sei, eu tô tentando evitar não usar o termo modinha, mas tá difícil para não usar. É,
E aí, como comunicador, me cabe perguntar: a senhora já derrubou o laudo porque encontrou algumas, vamos chamar de esquisitices nesse sentido? Do cara que só era talvez um pouquinho desatento, e aí ganhou um laudo, recebeu um laudo. Exato, é. Tem já, assim, é o dia a dia praticamente, né, da gente que na prática, tanto infantil quanto adulto, você desconstruir laudo, né. Tem gente que vem assim: "Ah, porque eu vim só para acompanhar, porque eu já tenho diagnóstico de autismo ou de TDAH", mas aí eu sempre falo: "Não, vamos primeiro a primeira consulta comigo, vamos revisitar tudo, porque a gente pode partir de um ponto errado, então toda a conduta a partir daí vai ser errada". Então, já desfiz muitos diagnósticos e a questão é justamente essa, E as assim, pessoas você vê ficam que não. felizes quando na hora que recebe a contestação por parte de uma especialista: "Olha, você não tem", a pessoa fica feliz ou fica triste, dadas as circunstâncias do que eu tô falando aqui? No geral, quando já vem com diagnóstico, no mínimo assustadas, né. O quê? Por que que eu recebi então? Não, aí você tem que explicar por que que o outro médico deu e por que Aham. que qual a diferença então, né. Então, aí o nosso trabalho fica de explicar o do outro e o nosso, Passa a ser um né. pouco terapeuta também a partir dali, né, agora eu vou te Exa ajudar a entender por que você não é. Exato, exato. E aí, muitas vezes a pessoa quer saber o que que é então, né, o que que tem, mas nem tudo é transtorno, né, nem tudo é um diagnóstico, né, como a gente estava falando antes. A nossa personalidade tem variações, né, igual aquela curva de Gauss, né, que a gente aprende na infância, que sobe, desce, Claro. ali tá a variante da normalidade, né, então tem todo mundo, a população, né, mais frequentemente vai estar aqui dentro, mas tem, né, o que chega perto de ser mais parecido com o autismo, tem o que é mais extrovertido, que vai ficar mais longe de parecer, e esses 2 também não vão ter nenhum diagnóstico, porque eles estão ali ainda dentro Uhum. da normalidade, sabe. Então Ainda dá pra tratar com mais normalidade, né. exato, é. As pessoas, infelizmente, no Brasil, as pessoas elas começam a discutir as pautas, e já que a gente está no mês para discutir essa questão, eu queria que a senhora dissesse para mim o seguinte: o que que deve se fazer de imediato? A gente sabe que o Estado ele é precário, o Estado que eu digo, nossa nação, né, no que diz respeito aí à neuropediatria principalmente, até mesmo o neuro para adulto mesmo, é uma especialidade difícil de encontrar ali no posto de saúde do bairro, até quiçá no serviço do Hospital das Clínicas. Acho que é mais complexo. Qual é o conselho, qual é a dica para evitar todo esse esvaziamento, eu diria, em direção ao mercado alternativo? Porque acaba que é o que a gente está discutindo aqui. O cara ele não tem acesso a neuropediatra, como a doutora Cássia, ele não consegue marcar isso pelo SUS, ele não tem de forma nenhuma um jeito para chegar a esse diagnóstico de um profissional qualificado. Ele acaba buscando caminhos alternativos. E aí, com todo o respeito ao trabalho das pessoas que tentam ajudar, mas às vezes não estão preparadas o suficiente para entender ou para dar um diagnóstico. E aí acaba criando todo um problema para uma família, quando diagnostica de forma errada, quando diz que a criança tem, quando na verdade ela só estava sendo mal educada, precisava só de uns ajustes enquanto pai e mãe. Qual o conselho que a senhora dá como profissional para essa família que gostaria de ter um acesso, mas não tem, mas precisa resolver? E Uhum. quer descobrir se o filho tem ou não tem. Onde buscar? Como faz? Sim. É uma boa, assim, que eu vejo que as famílias têm uma facilidade maior de acesso, às vezes um psicólogo já pode dar um bom direcionamento, né, com uma avaliação, neuropsicológica, e aí não que vá, de fato, dar o diagnóstico, mas já é o embasamento maior para esse primeiro clínico também, né. Então, quando tem um psicólogo na rede disponível, que também não é muito fácil, né, infelizmente a gente sabe que Não, não é. Não adianta a não gente passar pano aqui também, porque o Estado brasileiro é complicado para é. especialidades médicas. E me Uhum. parece que essa, inclusive, por ser uma, eu não vou dizer mais nova, porque isso já existe há muito tempo, mas tem se tornado mais popular agora essa questão,
Então, ainda é bem aquém. A oferta, a demanda, a procura tá bem aquém ainda. É, e muita gente não que faz a neuro, assim, não gosta muito dessa área, então também o nível, né, a quantidade de pessoas que vai para esse tipo de formação também não é tão grande. Mas em termos de política, assim, que funciona muito lá em São Paulo, é o acontecimento de mutirão, né? Aí não é uma dica para o pai e para a mãe, né? No caso, dica para as organizações, assim, que podem Certo. às vezes, ter o desenvolvimento de mutirão de saúde. Por exemplo, aquele profissional você não consegue manter mensal ali, né? 5 daquele profissional, assim, mas consegue ter um a cada 2 meses, enfim. Mas um mutirão de uma vez você consegue fazer muita triagem. Então, tem muito, muito caso que a gente consegue dar alta mesmo, né? Da De neuropediatria. cara, pela experiência, já bate o olho e fala: não, 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 sai fora que esse aí tá de boa. Exato, às vezes você, né, lógico que tudo é Sim, consulta, né, sim. vem sempre pelo fluxo, né, da unidade de saúde, que é a porta de entrada, e eles referenciam, né, para o pediatra, para o neuropediatra, para o psiquiatra, e aí, no entanto, tem essa demora, né, mas o acontecimento de mutirão é uma boa alternativa para agilizar esse fluxo, né, digamos assim, fazer a fila andar, porque aí consegue fazer uma boa triagem, né? E deixar no serviço de fato quem precisa, né? Então, Sim. vai voltar para aquele profissional que tem, né? Ali na rotina, quem realmente precisa, né? Então, Dicas da doutora Cássia para os prefeitos. Vamos fazer mutirões, já que não dá para contratar, porque de fato é mais complicado. Mutirões, boa dica, gostei dessa dica aí. Ô, doutora, quanto tempo demora em média para concluir entre primeiro contato com o paciente e de fato encontrar ali um diagnóstico se é ou não é? Quanto tempo em média isso pode demorar? ó, depende muito do caso, assim. O nível Tem, um o nível é o um. mais difícil de detectar ou é o mais complexo, por ser tão suave? Então, é o mais complexo. Quando chega aquele paciente que é aquele protótipo, assim, né, que acaba tendo o estereótipo, né, das pessoas, aquele paciente que não fala nada, que bate a mão muito, né, tem muito movimento repetitivo,